Olá, que alegria poder ter você aqui. Talvez neste momento nós possamos fazer algumas reflexões muito importantes para nós fazermos uma verificação sobre o que nós realmente queremos para a nossa vida. Nós conhecemos as perguntas que Aristóteles deixou para o seu filho Nicômaco, em que Aristóteles pergunta para o seu filho: quem é você? Quem você gostaria de ser? O que você precisa fazer para você se tornar essa pessoa que você gostaria de ser? Essas três perguntas talvez possam ser aplicadas a você. Quem é você? E neste momento nós vamos falar um pouco sobre essas técnicas das perguntas e nós podemos praticar algumas delas. Gostaria de falar de uma pessoa inicialmente que talvez você conheça. É bem verdade que ela não deixou nada escrito. E das três pessoas, dos três pensadores que registraram sobre ela, um deles, que é Platão, deixou 29 discursos escritos. Dos 29, 27 falam sobre essa pessoa. Durante uma explanação em um templo sobre o mundo das ideias, ele descobriu que ele não tinha todas as respostas. Ficou silenciado por 10 anos. Depois ele descobriu que só sei que nada sei. Sabe de quem eu estou falando? Pois eu estou falando de Sócrates. Sim, nós estamos falando deste homem que viveu mais de 300 anos antes de Cristo e ele se dizia uma pessoa responsável pela maiêutica. Assim como essa palavra que tem uma origem parecida com a palavra parir, no sentido de você dar à luz a uma criança, ele utilizava a maiêutica, que é a arte de fazer perguntas, para que através das perguntas pudessem ser geradas novas ideias. Ele entendia que quando ele fazia perguntas, através destas perguntas, as pessoas poderiam chegar a novas conclusões, em que se não houvessem perguntas inteligentes, essas conclusões não aconteceriam. E nós podemos ainda hoje refletir sobre isso. Foi pensando em como vender produtos para o mundo inteiro sem necessariamente sair da empresa que, através de uma pergunta, surgiu o telemarketing. Foi através de uma pergunta de como nós poderíamos atravessar o mundo pelos ares que surgiu o avião. Foram através das perguntas que nós desbravamos, nós fizemos cruzadas, nós modificamos a estrutura do mundo. Não existem perguntas idiotas, até porque muitas pessoas elas sequer perguntam. O que existem são perguntas não realizadas. Não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Perguntas abrem caminhos na mente, abrem possibilidades. Mais importantes que as respostas são as perguntas. E que pergunta você tem se feito? Quais são as perguntas da sua vida que você não tem encontrado resposta? Ou se as tem encontrado, essas respostas ainda não são suficientes para você. Normalmente, quando nós temos boas perguntas, as respostas não são tão objetivas, não são tão óbvias. Como é que funciona isso para você? Talvez você se permita, neste momento, viver comigo algo que pode te ajudar a encontrar alguns bons objetivos para a sua vida. Esses bons objetivos têm muito a ver com aquilo que você quer traçar para você, com aquilo que você quer construir para a sua história. E quando você tem objetivos claros, não é apenas o futuro que vai acender na sua frente, mas o fato de você estar no presente com a clareza do futuro faz com que você já comece a se comportar no hoje, para que este futuro ele aconteça num tempo diferenciado e numa estrutura muito melhor. E isso acontece através das perguntas. Gostaria de te convidar, e talvez você se permita, a ter papel e caneta na mão para que nós possamos começar essa jornada. Conta uma história que uma jovem uma vez saiu à procura de um rapaz por quem estava apaixonada. Esse rapaz, ele disse a ela que era muito importante que ele terminasse um trabalho dentro da floresta. Ele, por sua vez, pegou os seus bens, seus materiais, colocou dentro de uma mochila, caminhou para uma floresta e disse para ela que rapidamente ele voltaria. Ao chegar na floresta, ele começou a fazer o seu trabalho, não sei se pesquisas, não sei se invenções, mas ele passou muitas horas naquela floresta a ponto de escurecer. Quando escureceu, ele se deparou com uma situação que ele não esperava, inusitada.
Estava verdadeiramente escuro e ele estava despreparado para aquele momento. Foi quando ele percebeu que ele não tinha uma lanterna. E olhando de um lado, olhando de outro, ele percebeu que ele não tinha como sair daquela floresta, porque ele não sabia por onde ele tinha vindo e não tinha como chegar a uma saída. Olhando para frente, olhando de lado, ele percebeu que tinha uma pequena luz, ainda fraca, logo ao longe, em que talvez ele pudesse se prestar atenção a ela. E olhando para aquela luz, ele se deparou com uma situação. Aquela luz ainda estava no mesmo local. Ele pegou e começou a caminhar na direção daquela luz. Sabe o que aconteceu? Aquela luz continuou ali paradinha e ele caminhando em direção a ela. Quando ele chega em direção àquela luz e fica de frente para ela, ele consegue se aproximar dela, algo interessante acontece. Ele percebe que aquela luz é a lanterna de um jovem. Esse jovem, por sua vez, pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E ele diz: eu estou perdido. O jovem que estava com a lanterna diz para ele: pode me seguir que eu te tiro de dentro da floresta. Caminhando em silêncio, os dois vão em direção a algo que poderia ser um local mais claro, uma clareira, em que a floresta já não era mais tão profunda, já não era mais tão escura. E aí, aquele jovem que estava dentro da floresta, que tinha ficado perdido, ele observa o rapaz que possuía a lanterna e vê que aquele rapaz possui um pequeno cajado. E olhando para aquele rapaz mais de perto, ele percebe que aquele rapaz era cego. Aquele rapaz era cego e tinha uma lanterna nas mãos. Curioso, o jovem que estava perdido na floresta olha para ele e fala assim: mas como pode você vir me resgatar sendo cego e ainda traz uma lanterna para iluminar o caminho? Aí o jovem responde para ele: quem é que precisa da luz? Ele diz: sou eu. Então, porque você precisa da luz, eu vim até aqui. É através desta luz que você vai encontrar a saída. É importante que você consiga entender corretamente quais são as perguntas que você faz, porque eu não preciso dessa luz, é você quem precisa dela. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu fiquei bem reflexivo. Como pode um cego andar com uma lanterna e ele entender que ele não precisa dela? Assim, muitas vezes, somos nós. Nós temos muitas vezes dons e talentos que não são para nós, são para que outras pessoas possam crescer com aquilo que nós fazemos da nossa vida. Quando nós saímos da nossa escuridão, quando nós saímos daquilo que muitas vezes nos afugenta, nos aprisiona, nos aterroriza por causa do medo, outras pessoas também saem. Então, se você conseguir ter as perguntas corretas e permitir que os seus dons e talentos estejam à disposição de outras pessoas, muito provavelmente elas conseguirão encontrar a luz que tanto procuram. Isso faz sentido para você? Bom, com papel e caneta na mão, gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Define um objetivo para você. Qual é o seu objetivo? Nós vamos construir aqui rapidamente algo chamado chave do sucesso. O que é a chave do sucesso? É para que você tenha um pouco de clareza dos seus objetivos. Nós trabalharemos isso de uma forma muito especial. Eu estou muito feliz de poder trabalhar essa ferramenta com vocês, a chave do sucesso, porque pode ser que se você a fizer com o coração aberto, verdadeiramente, você vai encontrar algumas soluções para algo que talvez esteja procurando. Então, na chave do sucesso, defina qual é o seu objetivo. Já anotou enquanto eu falava? O próximo passo, eu gostaria de te convidar a responder o seguinte: o que você ganha se você realizar a sua chave de sucesso? O que você ganha se você realizar esse objetivo? O que você ganha definindo esse objetivo? Se você resolver alcançar tudo isso, o que você ganha? Se você é capaz de encontrar o que você ganha, talvez você também possa encontrar o que você perde. O que você perde se você alcançar seu objetivo? Nós estamos fazendo um simples exercício de definir o objetivo, o que você ganha e o que você perde. Por que isso é importante? Porque nós estamos trabalhando a ecologia dos seus objetivos. Seus objetivos, eles passam por 3 princípios: aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para o outro e aquilo que é bom para o mundo. Então, qual é o seu objetivo? O que você ganha com esse objetivo? É bom para você, para o outro e para o mundo? O que você perde com seu objetivo? Perde para você,
perde para o outro e perde para o mundo? Quanto vai custar para você não alcançar seu objetivo? Quanto te custaria? Qual a implicação que isso vai causar? Qual é o resultado de não ter esse objetivo alcançado na sua vida? Conseguiu definir? Talvez agora nós possamos pensar de um jeito diferente. Para alcançar esse objetivo, que você já avaliou o que você ganha, o que você perde e quanto custa, que conhecimento é importante que você venha a adquirir para alcançar esse objetivo? O que é necessário você aprender? Que conhecimento é esse? Quem tem esse conhecimento que poderia te ajudar? Qual a natureza desse conhecimento? Profissional, espiritual, pessoal, na área da saúde, na área das finanças? Que conhecimento é importante você adquirir que vai te ajudar a alcançar esse objetivo? Qual é a habilidade? Habilidade é aquilo que você sabe fazer. Qual é a habilidade que é muito importante que você desenvolva para alcançar o seu objetivo? Por exemplo, para quem tem como objetivo ter um carro, é muito importante ter como habilidade também dirigir o carro. E quem sabe, dependendo do nível de profundidade do seu objetivo, talvez você tenha que ter a habilidade de saber como pesquisar uma melhor forma de adquirir o carro. Então, qual é a habilidade que é importante que você desenvolva? Ainda sob essa ótica de conhecimentos e habilidades que nós estamos trabalhando o chá, nós estamos trabalhando knowledge, know-how e attitudes. Nós estamos trabalhando conhecimentos, habilidades e atitudes. Agora nós vamos trabalhar o atitude. Qual é a atitude que você precisa ter hoje para que você se aproxime ainda mais dos seus objetivos? Você conseguiria colocar no papel pelo menos 3 ações que, se você as fizer, você vai conseguir dar um grande salto para o alcance do seu objetivo? Quais são as ações que você se compromete com você mesmo para alcançar seus objetivos? Daqui a 3 meses, o que precisa acontecer para você saber que você está no caminho certo? Daqui a 3 meses, o que precisa acontecer para você saber que está no caminho certo? Que evidência que vai ser essa? Assim como para que um time ganhe do outro é preciso que a bola passe e entre no gol, qual é a evidência? Qual é o fato? Qual é a evidência, o fato, a situação que precisa acontecer para que verdadeiramente nós saibamos que você alcançou o seu objetivo? Nós até agora trabalhamos algumas coisas muito interessantes. Qual é o seu objetivo? O que você ganha? O que você perde? Qual conhecimento você vai adquirir? Quais são as habilidades que vai desenvolver? Quais são as 3 ações que são importantes que você realize para te aproximar do seu objetivo? Daqui 3 meses, o que precisa acontecer para você verdadeiramente ter certeza de que você está no caminho certo? Que o que você está fazendo está te levando para o seu estado desejado? Nós falamos também que não adianta termos apenas metas estratégicas com o que nós queremos ser, ter e fazer. É importante nós olharmos para as nossas metas competências. Quais são os recursos internos que nos ajudariam a ter um resultado, sabe? É muito interessante quando a gente tem sabedoria, quando a gente tem alegria, quando a gente tem amor, quando a gente tem sentimentos mais nobres dentro de nós que nos ajudam a elevar a nossa energia para realizarmos esses objetivos. Para você, o que te impede de alcançar um grande objetivo na sua vida?
Imagino que para você talvez seja o medo. No jornal Sunday Times, na Inglaterra, no ano de 2016, eles perguntaram para a população quais eram os maiores medos que eles tinham. E a população citou 4 medos, em que o quarto medo era o medo do fracasso, o medo de não dar conta. O terceiro medo eram medos de doenças. O segundo medo era o medo da morte. E o primeiro medo, mais de 40% da população que participou da pesquisa disse que tinha medo de falar em público. São muitos os medos. Talvez o medo possa ter te impedido de chegar até aqui. Eu te pergunto, qual é o contrário de medo? Pode ser que você responda que seja a coragem. E se for a coragem, o que é coragem para você? Se nós buscarmos no dicionário, a coragem, para alguns, pode significar que é você agir apesar do medo. Para outros, pode ser uma força para te levar à ousadia. E talvez você me permita te convidar nesse momento a refletir sobre a sua coragem. Em algum momento da sua vida, você alcançou algo. E para alcançar esse algo foi necessário ter coragem. Que momento da sua vida você teve coragem? Eu imagino que talvez você se lembre de um momento muito, muito bom em que você tenha tido coragem. Pode ser que você possa se lembrar agora deste momento. Talvez queira fechar os seus olhos. Talvez possa se colocar numa posição confortável na cadeira onde você está. Em que alguns especialistas dizem que os pés relativamente espaçados, mas com os pés firmes no chão, os braços ao lado do corpo, você possa sentir aquela lembrança gostosa da coragem, em que você teve um momento muito, muito bom, em que teve coragem. E eu imagino que você possa estar agora pensando nesse momento de coragem. Alguns pensarão como se fosse um filme, bem dinâmico em movimento. Talvez outros pensem como uma foto parada. Alguns vão pensar nessa coragem como uma imagem em preto e branco. Outros talvez vão pensar em bastantes cores, bem colorido. Quem sabe você consiga, por um instante, pensar nessa coragem. Talvez seja possível para você pensar nessa coragem e senti-la neste momento. Agora, aí onde você está. Imagino que se você está começando a sentir essa coragem agora, numa escala de 0 a 10, você pode dar uma nota 3, talvez 4 para a sua coragem. E se você se imaginar vendo você concluindo e realizando o seu objetivo? Será que você pode aumentar essa energia, essa coragem que está em você, que está numa escala de 3 ou 4 de coragem para um 7, um 8, e a intensificar essa coragem a ponto de você sentir verdadeiramente essa coragem em você? E quem sabe você se permita por um instante imaginar um gesto que te faça se conectar com essa coragem. Alguns talvez quererão colocar as 2 mãos no peito, como eu estou fazendo agora. E talvez você se permita por um instante intensificar e ancorar como se fosse um gatilho. Neste momento, sentindo uma coragem verdadeira em você, em que você se sente pleno de coragem. E olhando com os olhos da mente, você possa imaginar você no futuro realizando o seu grande objetivo, o seu grande sonho, porque agora você tem coragem. Quando você se lembra de algo bom, um momento feliz, essa sensação boa, ela toma todo o teu corpo, toda a tua energia e você sabe que você é forte e corajoso. Você sabe que é forte e corajoso e intensifica em você essa coragem tão genuína.
Esse gesto é seu. Essa sensação boa. Sinta essas palavras de coragem no seu coração e ancore, neuroassocie essa coragem para que você possa verdadeiramente realizar os seus objetivos. Permita por um instante se conectar com seus objetivos, associado com essa coragem de um jeito muito especial. Esse é o convite para você. No seu tempo, com todo o tempo do mundo, quando você estiver bem preparado, neste mesmo papel e caneta em que você escreveu sobre o seu objetivo de vida, agora que você está ancorado com essa coragem, o convite para você é que você se permita por um instante colocar uma data. Coloque uma data no seu sonho. Se permita por um instante sonhar este sonho com uma data e viver esse amanhã tão perto de você. Viva essa coragem. Realize este sonho. Tenha essa coragem dentro de você. Desejo paz, prosperidade.